De convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias para lermos uma passagem bem conhecida do Evangelho de Mateus, que é aquela passagem em que Jesus se despede dos seus discípulos antes de ascender aos céus, né? A famosa passagem da grande comissão. Em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, o evangelista Mateus ele nos diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, todos nós conhecemos essa passagem, e normalmente nós escutamos exposições abordando o ID, enfatizando a missão que o Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos. E não há nenhuma dúvida de que essa abordagem ela é apropriada. É correto falar sobre isso a partir desse texto. Mas, meus amados, nesta oportunidade eu gostaria de observar alguns detalhes que aparecem aqui neste texto de Mateus, e que servirão como ponto de partida para a nossa reflexão a respeito dos sacramentos na perspectiva reformada e presbiteriana. O tema geral da celebração dos 30 anos desta igreja é Marcas de uma Igreja Saudável. E nós estamos tomando como certo que para que uma igreja local seja verdadeiramente saudável, dentre outras coisas de grande importância, é necessário que ela tenha uma compreensão correta e administre corretamente os sacramentos. Na verdade, tão importante é esta questão que ela não apenas evidencia a saúde de uma igreja local, mas ela define se uma igreja é ou não é uma verdadeira igreja de Jesus Cristo. Isso porque, meus irmãos, desde a Reforma Protestante, reforma que nós celebramos os seus 503 anos há alguns dias, inclusive no início dessa programação, desde a Reforma Protestante tem sido enfatizado que a correta administração dos sacramentos é uma das 3 marcas da Igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Então, por essa razão, queridos, é de grande importância que nós nos empenhemos por entender a natureza e o significado dos sacramentos em nossa caminhada cristã. E aqui, nessa passagem de Mateus, o Senhor Jesus Cristo ele está na iminência de ascender aos céus. Ele está a poucos instantes de ascender aos céus, a fim de assentar-se à destra de Deus o Pai, para interceder em favor dos seus discípulos. E então, nestes poucos instantes que antecedem a sua partida, o Senhor Jesus ele comissiona os seus discípulos a pregarem o evangelho do reino, fazendo discípulo de todas as nações. E deve ser observado por nós neste texto, irmãos, que nesse processo do discipulado, aqueles que foram incumbidos da missão deveriam primeiramente, vejam, batizar aqueles egressos de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. O Senhor Jesus ele fala de modo claro que aqueles que pregam o evangelho, que estão incumbidos da missão da pregação, devem batizar os discípulos convertidos. E também devem ensinar-lhes, veja no verso 20, a obedecer todas as coisas ordenadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, na grande comissão, nós temos uma menção explícita e direta ao batismo. E no verso 20, quando você lê Jesus dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, certamente, meus irmãos, o sacramento da ceia do Senhor está incluído aí, nas coisas que o Senhor Jesus Cristo ordenou.
Afinal de contas, quando nós lemos um pouco antes no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do verso 26 ao verso 30, Jesus institui a ceia e, por ocasião daquela instituição, Jesus ordena aos seus discípulos que celebrem a ceia até ao dia em que, mais uma vez e pessoalmente, Cristo estará conosco à mesa e com ele nós comeremos e beberemos. Isso fica claro também, meus irmãos, quando em 1 Coríntios, no capítulo 11, e no versículo 23, o apóstolo Paulo declara à igreja de Corinto que o que ele estava ensinando àquela igreja era apenas aquilo que ele havia recebido. Então, a doutrina apostólica a respeito da ceia do Senhor foi aquilo que o apóstolo Paulo recebeu. Ele recebeu daqueles que ouviram primeiramente a Cristo, como ele vai declarar em outra ocasião na carta aos Gálatas. Ele não recebeu uma revelação da parte do Senhor, mas certamente ele foi instruído de acordo com o ensinamento apostólico. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele foi discipulado, ele foi batizado e ele também foi ensinado a guardar o que Cristo havia ordenado a respeito da ceia do Senhor. E é essa instrução que ele passa então à igreja de Corinto, ali em 1 Coríntios capítulo 11. Então, meus irmãos, batismo e ceia do Senhor, os dois sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, eles estão ligados de maneira indissociável à nossa vida cristã. E por essa razão é extremamente importante que a nossa igreja compreenda essa verdade, para que ela possa gozar de uma saúde cada vez maior. Então, permitam-me dizer a vocês que uma adequada compreensão a respeito dos sacramentos certamente vai nos ajudar a nos beneficiarmos plenamente deles quando participarmos. Além disso, vai nos ajudar a evitar alguns perigos, dentre eles aquele mero formalismo, não é? Aquele velho ritualismo, aquela participação sem entendimento, aquela participação, digamos, apenas por tradição. Então, compreender a natureza e a função dos sacramentos é de grande importância para que a nossa caminhada cristã ela seja cada vez mais agradável ao Senhor. Então, eu quero, nesta ocasião, observar com os irmãos qual é a natureza dos sacramentos, de acordo com as Sagradas Escrituras e de acordo com a nossa tradição reformada e presbiteriana. Ao final, eu vou então fazer 3 aplicações, né, a respeito de como nós podemos nos beneficiar cada vez mais de cada ocasião de batismo na nossa igreja, de cada ceia celebrada. Então, vamos pensar um pouco a respeito da natureza dos sacramentos. Como é que nós podemos definir os sacramentos? Esse termo, né, o termo sacramento, ele costuma ser rejeitado por alguns irmãos de outras tradições evangélicas por entenderem que, né, e é um entendimento errôneo, mas eles entendem que há uma associação com o catolicismo romano. Mas, meus irmãos, não é nada disso. O termo sacramento, ele simplesmente faz referência a algo que é sagrado, a algo que é santificado, que é separado para um propósito específico e um propósito sagrado. Sacramento é a tradução, né, é uma tradução que vem do latim, né, é um termo latino, mas que por sua vez é a tradição, ou melhor, perdoe-me, a tradução do termo grego mysterion. Esse termo aparece em vários lugares do Novo Testamento e descreve aquilo que durante um tempo esteve oculto, mas que em Jesus Cristo foi revelado. E além disso, o mysterion é aquilo que é sobrenatural, é aquilo que é feito de maneira sobrenatural pelo Senhor Deus. Então é essa ideia que nós aplicamos aos nossos sacramentos. Então é algo que é revelado em Cristo e que é operado por Deus. Um teólogo reformado, um teólogo holandês do século XVII chamado Willems Abrakel, ele observou que um sacramento é de fato um mistério. Entretanto, nem todos os mistérios são sacramentos. Um sacramento é um mistério, meus irmãos, porque apesar de fazer uso de elementos como água, vinho e pão, que são os elementos exteriores, o sacramento possui
algo de sobrenatural. Afinal de contas, o Espírito Santo age por meio deles. O Espírito Santo age nos sacramentos. E quando você também recebe o sacramento de maneira correta, quando você recebe o sacramento de maneira apropriada, isto é, com arrependimento e fé no seu coração, há algo de sobrenatural acontecendo. O nosso Catecismo Maior de Westminster, na resposta à pergunta 162, vai nos apresentar uma belíssima definição do que são os sacramentos. Se você puder acompanhar a leitura pelo Catecismo Maior, pode ficar à vontade, tá? Pode fazê-lo. Mas a resposta à pergunta 162 do nosso Catecismo vai dizer que o sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo na sua igreja para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes aumentar a fé e todas as demais graças, e os obrigar à obediência, para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns com os outros e para distinguir entre eles e os que estão de fora. A nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 27, no parágrafo 1º, também vai nos dizer que os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Tanto a definição do Catecismo Maior de Westminster quanto a da Confissão de Fé vão nos dizer, entre outras coisas, que Cristo é o autor dos sacramentos. O Deus soberano, não é? Deus é o autor dos dois sacramentos. Ele instituiu o batismo e a ceia na sua igreja. Então, meus amados irmãos, como tais, os sacramentos nos falam de Cristo. Os sacramentos são sobre Jesus, são sobre a sua pessoa, a sua obra, a salvação que em Cristo nós recebemos da parte do Senhor. Então, como tais, os sacramentos significam e selam em nós tudo aquilo que Jesus adquiriu por meio da sua obra redentora. Quando nós falamos dos sacramentos, nós os descrevemos como sinais e selos do pacto da graça. Você certamente já viu, né, o reverendo Marcos Aurélio falar dos sacramentos como sinais e selos do pacto da graça. E nisso aqui, meus irmãos, nós já podemos, de maneira clara, perceber a grandeza do amor de Deus em nosso favor. Porque veja só, o Senhor Deus, por sua livre vontade, por sua livre bondade também, e movido pelo seu amor, ele fez um pacto gracioso conosco. E não apenas conosco, mas também com a nossa descendência. Ele fez também um pacto com os nossos filhos. Nesse pacto, Deus nos deu a sua santa lei, para que nós a obedeçamos, para que façamos dela a nossa regra de vida, a nossa regra de conduta, para que tomemos as nossas decisões observando os seus santos princípios, os seus juízos, os seus estatutos. Mas Deus também nos deu santas promessas. Ele também fez a nós e aos nossos filhos santas e solenes promessas. Você já deve ter lido, por exemplo, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, no verso 23, aquela expressão que costuma ser apontada pelos teólogos reformados como a fórmula do pacto, que é quando o Senhor se dirige ao seu povo e diz: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Quando Deus diz, vocês serão o meu povo, Deus está dizendo que nós devemos viver para Ele, e isso implica viver segundo a sua lei. Quando Ele diz, e eu serei o seu Deus, aqui nós temos as promessas. Aqui nós temos como Ele se doa, aqui nós temos como Ele se permite ser conhecido por nós e ainda nos abençoa de maneira que não merecemos. E nesse pacto da graça, meus irmãos, nós vemos exatamente o que o Senhor fez com Abraão.
Quando o Senhor prometeu a Abraão uma numerosa descendência, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Mas, pensando um pouco sobre Abraão, eu gostaria que vocês refletissem comigo a respeito do seguinte. Quantas vezes Abraão fraquejou na sua fé? Quantas vezes Abraão falhou? Lembre, ele mentiu sobre Sara ser a sua esposa porque estava com medo do rei egípcio. Ele temia ser morto e por essa razão disse que Sara era apenas a sua irmã. Ele omitiu o fato de Sara ser a sua esposa. Como se não bastasse, várias vezes Abraão duvidou da promessa, inclusive questionando ao Senhor se morreria sem um herdeiro, se porventura apenas o Damasceno Eliezer seria o seu herdeiro. E para piorar, ele também se deixou levar pelos conselhos da sua esposa e gerou um filho em Agar, Ismael, que não era, meus amados irmãos, o filho da promessa. Em Gênesis capítulo 17, depois de todas as ocasiões de falha, depois de todos os momentos em que Abraão tropeçou, em que ele quebrou a aliança, Deus vai fazer algo extraordinário. Deus chama Abraão, o Senhor reafirma o seu pacto com Abraão, como já havia feito em outras ocasiões, mas ali em Gênesis 17, o Senhor adiciona algo que até então estivera ausente. Deus adiciona um sinal visível ao pacto com Abraão. Ele adiciona um sinal na carne de Abraão. Um sinal visível do seu pacto, um selo da sua aliança gloriosa. No verso 10 de Gênesis 17, o Senhor Deus diz: Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, aquela marca no prepúcio, aquela marca na carne, serviria como um sinal da aliança da graça entre Deus e Abraão. É verdade que Abraão deveria andar não por vista. Ele deveria andar não pelo que via, mas pela fé. Ele deveria se conduzir pela fé, crendo em Deus, crendo nas promessas do Senhor, mas Deus, em sua bondade, conhecendo a fraqueza de Abraão, sabendo que Abraão era pó, então Deus adiciona um sinal visível. Para que Abraão pudesse ver, para que Abraão pudesse olhar, e vendo, Abraão pudesse então recordar a promessa pactual feita pelo Senhor e assim ele fosse fortalecido e assim ele fosse encorajado a permanecer fiel ao Senhor. E eu quero dizer a vocês, meus amados irmãos, que nós não somos diferentes de Abraão. É a mesma coisa conosco. Como diz o Salmo 103, verso 14, o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe também. Ele sabe que nós também somos pó. Deus conhece a nossa fraqueza. Ele conhece a debilidade da nossa fé. E por essa razão, em sua infinita bondade para comigo e para com cada um dos irmãos, Deus adiciona à sua palavra pregada algumas cerimônias, alguns ritos, nos quais a palavra ela também é encenada. Então, todos os domingos, os irmãos têm o privilégio de ter o reverendo Marcos Aurélio pregando a palavra de Deus. E também em cada batismo, em cada ceia do Senhor celebrada, os irmãos têm o privilégio de ver a palavra de Deus. Os irmãos veem a palavra sendo encenada diante dos seus olhos. E, meus irmãos, através daquilo que vocês veem, através daquilo que vocês sentem, também através daquilo que vocês tocam, daquilo que vocês comem e bebem, a fé de vocês é fortalecida. A esperança em seus corações é renovada. Quando você é batizado, o Senhor Jesus Cristo está dizendo a você: Ele é meu,
Ele faz parte do meu povo. Ele está sendo separado do restante do mundo e ele passa a fazer parte da minha igreja porque eu o amei e entreguei a minha vida por ele. Quando você participa do sacramento da ceia do Senhor, quando você come do pão e bebe do vinho, o Senhor Jesus está dizendo a você aquilo que ele afirmou em João capítulo 6, versículos 54 e 56. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Percebam, meus amados irmãos, como os sacramentos são sinais visíveis dessa realidade. Percebam que maravilha o amor de Deus pela sua igreja. Mas nós também falamos dos sacramentos como selos do pacto da graça. E a ideia de selo é a ideia de possessão. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não somos senhores de nós mesmos. E nos sacramentos, o Senhor nos dá não apenas sinais que confirmam para nós as graças adquiridas por Jesus, mas no batismo e na ceia do Senhor, Ele declara que nós somos sua propriedade exclusiva. Nós somos sua possessão, nós somos a sua propriedade peculiar na qual Ele se deleita. Pare e pense na glória dessa afirmação. Nós pertencemos a Ele. Nós somos dele, queridos irmãos. Mas além de tudo isso, queridos, a nossa tradição reformada e presbiteriana também define os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor como meios de graça. Um meio de graça é algo exterior que é usado pelo Senhor Jesus Cristo para transmitir, para comunicar ao seu povo os benefícios da sua mediação. Essa definição você pode observar, por exemplo, também no nosso Catecismo Maior de Westminster, na resposta à pergunta 154. Um meio de graça é um instrumento exterior que Jesus usa para nos comunicar a sua graça. E dentre esses meios de graça, nós podemos falar da palavra de Deus, nós podemos falar da oração, mas o Catecismo Maior vai dizer que os sacramentos também são meios exteriores da graça pelo qual ou pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da sua mediação. A ideia, irmãos, é que por meio dessas coisas, o Senhor nos abençoa, Ele nos nutre, Ele nos alimenta espiritualmente. Um teólogo reformado chamado William Shedd, ele fez a seguinte afirmação: eles são meios de graça dependentes, como os outros meios, da operação do Espírito Santo e consequente fé na alma do recipiente. Então, entenda que a ideia dos sacramentos como meios de graça, essa ideia nos ensina que eles não possuem nenhum poder inerente. Veja, o batismo não possui nenhum poder em si mesmo. A ceia do Senhor também não possui nenhum poder inerente. Os sacramentos não fazem nada automaticamente, eles não são mágicos, meus irmãos. Nós não somos como os católicos romanos que, com a sua doutrina, uma doutrina chamada de ex opere operato, acreditam que os sacramentos realizam de modo automático aquilo que significam, sem que você precise crer, sem que você precise se arrepender dos seus pecados. Na doutrina católica romana, basta que você participe do sacramento. E então o sacramento, por si só, ele vai realizar aquilo que ele significa. Isso está errado. Nós cremos e confessamos que os sacramentos, eles não foram, ou melhor, se eles não forem recebidos da maneira devida, se eles não forem recebidos por nós da maneira correta, eles de nada nos adiantarão, senão em apenas aumentar a nossa culpa diante de Deus. Se nós não recebemos os sacramentos da maneira adequada, eles não resultam em nenhum bem para nós, mas eles apenas aumentam a nossa culpabilidade diante de Deus. Então, para que você receba os sacramentos da maneira adequada, você precisa recebê-los com fé sincera.
Você precisa arrepender-se dos seus pecados. Eles também precisam ser acompanhados da ação do Espírito Santo para poderem selar, para poderem significar, para poderem comunicar de verdade as graças conferidas por Jesus. Nas suas Institutas, o reformador João Calvino disse algo muito importante sobre isso. Calvino afirmou que, ao atribuir aos sacramentos a função de confirmar e aumentar a fé, não é porque eu creia que eles tenham unida a si não sei que virtude oculta, com a qual por si mesmos podem impulsionar e aumentar a fé. Portanto, eles desempenham perfeitamente sua função quando aquele mestre interior, que é o Espírito Santo, acrescenta a sua própria virtude, somente a qual penetra o nosso coração, move os nossos afetos e abre a porta aos sacramentos para que penetrem nossa alma. Caso ele nos falte, ou seja, caso o Espírito Santo não haja nos sacramentos, eles nada mais podem nos oferecer. Eles não podem nos oferecer nada mais do que, por exemplo, aquilo que faz a claridade do sol aos olhos cegos ou aquilo que faz o som de uma voz aos ouvidos moucos. Comer do pão, beber do vinho sem a ação do Espírito é semelhante a um cego que não pode enxergar a luz. É semelhante a um som que não pode ser ouvido por alguém surdo. É preciso então que você tenha fé no seu coração, é preciso que você se arrependa dos seus pecados, é preciso que o Espírito Santo haja para que você se beneficie verdadeiramente, para que a graça de Deus e os benefícios da obra de Cristo sejam verdadeiramente conferidas à tua alma. O último aspecto dos sacramentos que eu gostaria de mencionar é como eles fazem a distinção entre os membros da Igreja de Jesus Cristo e o restante das pessoas, aquelas que permanecem no mundo, aquelas que permanecem mortas em seus delitos e pecados. E aqui nós podemos ver uma relação com a ideia de selo. Eu gostaria que você pensasse, por exemplo, no significado do teu filhinho ser batizado. Qual é o significado do batismo do teu filhinho ou da tua filhinha? O que é que Deus está dizendo ali através do sacramento? Deus está dizendo, Ele está proclamando que o seu filhinho é dele. Ele está proclamando, Ele está dizendo que aquela criança é diferente daquelas que estão fora da aliança da graça. Ele está dizendo que o teu filho é dele, pertence a ele. Quando você come do pão e bebe do vinho, Cristo está declarando que você, e não aqueles lá de fora, e não aqueles do mundo, você pertence a Ele. Eu quero então concluir, meus irmãos, pensando em algumas aplicações, a fim de que nossas igrejas, de modo geral e de modo especial, a Igreja Presbiteriana de Juazeiro do Norte, sejam igrejas saudáveis. Em primeiro lugar, já há algumas décadas, meus irmãos, e eu quero que você preste bastante atenção a isso, já há algumas décadas, alguns teólogos presbiterianos identificaram um problema em nossas igrejas, que é a falta de compreensão, é a falta de entendimento sobre o que são e o que fazem os sacramentos. De acordo com esses teólogos, os membros de nossas igrejas passaram a ter um entendimento batista a respeito da membresia da igreja e dos próprios sacramentos. Como seria esse entendimento batista? Ele pode ser visto na prática quando, em nossas igrejas presbiterianas, muitos pais se sentem desconfortáveis com o batismo dos filhos do pacto e muitas vezes pedem que o pastor apenas apresente o seu filho à igreja, em vez de batizá-lo. Eu creio que uma das razões para esse estado de coisas, meus irmãos, é a ideia errada de que os sacramentos são coisas que nós fazemos para Deus. Preste atenção. Muitas pessoas pensam dessa forma. Muitas pessoas pensam que os sacramentos são coisas que nós fazemos para Deus.
São ações nossas, são declarações nossas. Nós falamos por meio do batismo, nós professamos a nossa fé somente, nós declaramos a nossa fé somente quando participamos da ceia do Senhor. Nós pensamos que no batismo e na ceia do Senhor, nós estamos declarando a nossa fé em Jesus. Por essa razão, já que uma criança não é capaz de fazer essa profissão, então nós temos a dificuldade com a ideia de ela ser batizada. Mas não é nada disso. Por tudo que nós vimos, por tudo que foi afirmado aqui, meus amados irmãos, está claro que os sacramentos não são ações nossas para Deus. Você vai dizer, mas nós não fazemos essas coisas? Sim, há um elemento de confissão de fé, mas elas não são ações nossas para Deus em primeiro lugar. Sim, há um elemento de profissão de fé no uso dos sacramentos, mas isso é secundário. Isso não está no cerne do sacramento. O que é primário no batismo, o que é primário na ceia do Senhor, é que os sacramentos são ações de Deus em nós. Não ações nossas para Ele, mas são ações de Deus em nós. Meus irmãos, mais uma vez, pensem nos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Neles a ênfase recai diretamente naquilo que Deus fez e naquilo que Deus continua a fazer pelos pecadores na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A ênfase não está na nossa fé ou naquilo que nós fazemos. A ênfase está em Deus, na sua graça, naquilo que Ele faz em nosso benefício. Deus é o agente nos sacramentos. Nós somos passivos. Ele nos batiza. Nós somos batizados. Ele nos alimenta. Nós somos alimentados pelo Senhor. Ele nos faz promessas através dos sacramentos. Ele diz a mim e a cada um de vocês a mesma coisa que ele disse a Abraão em Gênesis 17, verso 7. Em cada participação nos sacramentos, Deus diz: eu estabeleci a minha aliança contigo e com a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus dos teus filhos. Ele nos sela, meus irmãos, e Ele nos declara dele. Então, que pai não deseja que o seu filhinho seja declarado como sendo do Senhor pelo Senhor? Essa foi uma das minhas grandes alegrias. No batismo, ver o Senhor dizendo que os meus filhos são dele. Nos sacramentos, meus amados irmãos, nós não damos a Deus, nós recebemos. Nós recebemos das suas dadivosas e bondosas mãos. Em segundo lugar, o que nós vimos aqui também precisa nos conscientizar acerca da importância de participarmos dos sacramentos da maneira correta, da maneira devida. Os sacramentos, meus irmãos, eles não são amuletos mágicos. Eles não são escudos mágicos que agem sozinhos, independentemente do Espírito e da maneira como nós os recebemos. Acima de tudo, a nossa confiança deve estar na ação do Espírito Santo, que usa os sacramentos para aplicá-los aos nossos corações e para comunicar a nós tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário e também em sua vida de perfeita obediência. Então eu quero encorajar os irmãos a terem cuidado com toda e qualquer participação mecânica nos sacramentos. Então, quando você se apresentar para o batismo, que o teu coração esteja inflamado de amor e de encantamento por perceber o quanto você é amado por Deus e comprometa-se a viver para Ele. Dedique toda a tua vida a seguir a Jesus no caminho da obediência. Quando você apresentar o teu filho para o batismo, regozije-se, pai, regozije-se, mãe, com a convicção de que o Senhor está dizendo a vocês que aquela criança é dele, que o teu filho não crescerá alheio às promessas do pacto. E quando vocês, meus amados irmãos, estiverem diante de uma família que está apresentando os seus filhinhos para o batismo, que todos vocês que estão ali assistindo, que vocês lembrem
da responsabilidade que vocês, como igreja, como corpo de Cristo, a responsabilidade que vocês têm para com aquelas crianças, para com aquela família. E que vocês, pais, que já batizaram os seus filhos, que vocês recordem das promessas que um dia vocês mesmos fizeram. Quando você, meu irmão, se ajuntar à mesa do Senhor para comer e para beber, que o teu coração abomine o pecado. Que você se arrependa das tuas faltas, das tuas transgressões. E que você se volte para Cristo com fé, com uma confiança inabalável nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Que você creia, segundo aquilo que o apóstolo Paulo afirmou em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Participe da ceia, tendo a convicção de que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Que na ceia, que nela você olhe para Cristo, como registrado ou como afirmado pelo profeta Zacarias no capítulo 12, no verso 10 do seu livro, quando ele diz: olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Discirna o corpo de Cristo no momento da ceia. Traga à memória que a morte de Jesus, bem como a sua ressurreição, foi por você. Foi por causa dos teus pecados e foi para que você pudesse receber o perdão, para que você pudesse desfrutar de distinta comunhão com cada pessoa da Trindade Santíssima. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, eu gostaria de dizer a vocês que as solenes verdades aqui sobre os sacramentos, que elas sejam motivo de profunda alegria para nós. Que vocês se alegrem profundamente em razão da obra de Jesus em favor de vocês. A obra que marcou vocês, que selou vocês e que distinguiu vocês do restante do mundo. Meus irmãos, aqueles que creem em Jesus e que estão em uma solene aliança com Ele, recebem na sua fronte uma marca, recebem em sua fronte um selo que os diferencia das demais pessoas, que lhes diz que possuem a Deus como seu Pai, como seu pastor, como seu sustentador, o seu protetor e também o seu marido pactual. Um pastor puritano do século XVII, chamado Richard Sibbes, ele afirmou em certa ocasião que nós podemos até ser fracos, mas nós somos de Cristo. E é isso que ele nos declara no momento da ceia, e é isso que deve produzir em nós profunda gratidão e grande alegria. Meus irmãos, é verdade que nós somos vacilantes, é verdade que nós somos fracos, nós somos tímidos, mas nós pertencemos a Cristo. Nós somos dele. E no batismo e na ceia do Senhor, é como se nós ouvíssemos o Senhor declarar essa solene verdade.